Será que algum dia os cientistas conseguirão explicar o universo, né, nem sei o que que é isso que é isso aqui, tá bom. Que bichos são esses aqui? Acho que são 2 minhocas, né, 2 cobras, né, as cobras em "Se Deus existe que eu seja atingido por um raio", né. Aí ela pergunta assim: "Será que um dia", ela faz a pergunta assim, né: "Será que um dia", deixa eu tirar minha câmera daqui, "Será que um dia o os cientistas vão conseguir explicar o universo?" A outra fala assim: "Acho que sim". Aí ela fala assim: "Mas só para outro cientista, né, porque ninguém entende nada que os cientistas falam". Beleza? No que diz respeito ao uso de recursos expressivos em diferentes linguagens, o Cartoon produz humor brincando com o quê? Esse Cartoon aqui, ele tá produzindo humor brincando com o quê? Beleza? Galera, recursos expressivos são recursos que contribuem para o sentido da piada, tá? Então, por exemplo, o que que é um recu nesse caso aqui, o que que é um recurso expressivo? Cara, o fato de serem minhocas conversando é um recurso expressivo. O fato delas estarem olhando as estrelas é um recurso expressivo. O fato delas terem feito essa piada de só para outros cientistas é também um recurso expressivo, entendeu? O recurso imagético delas olhando para o céu é um recurso expressivo, porque isso te ajuda a entender o que está acontecendo. Elas olhando para o céu, será que um dia eles vão conseguir explicar o universo, né? Parece um diálogo profundo. Você consegue visualizar? Isso é um recurso expressivo, entendeu? E aí ele fala assim, ó, esse cartoon ele produz humor brincando com o quê? Primeira coisa, para você fazer esse tipo de questão, localiza onde tá o efeito de humor. Cara, o efeito de humor tá aqui. Quando ela fala assim: "Ah, eles vão conseguir explicar, mas só para outros cientistas". Aí eu te pergunto: "Por que que isso é engraçado?". Me fala, essa questão é bem avançada, tá? Nível de dificuldade aqui já vou cravar, 9. Não é fácil, tanto que tá todo mundo errando, muita gente falando várias alternativas, né. Escuta só, por que onde tá o efeito de humor? O efeito de humor tá aqui, mas só para outros cientistas. Mas por que que isso é engraçado? Falaram ali já, porque é difícil entender o que cientistas falam. É isso, é difícil de entender, entendeu? Ah, eles só vão conseguir explicar para outros cientistas. Ah, tá, engraçado. Por quê? Porque é difícil de entender o que os cientistas falam. Então é aí que tá o humor, no fato de que é difícil de entender o que os cientistas falam. Ou seja, é na caracterização da linguagem utilizada em uma esfera de comunicação específica, que é o meio científico. Pá, é muito difícil essa. É muito difícil essa. Eles só vão conseguir explicar para outros cientistas por quê? Porque eles falam uma linguagem tão difícil que só eles vão conseguir entender. Então, ó, a palavra caracterização, o que que é caracterização? É você falar de uma característica. Quando ele dá a entender que a linguagem dos cientistas é difícil, isso é uma caracterização, entendeu? Quando é que ele faz uma caracterização? Quando ele fala só para outros cientistas, ou seja, ele está caracterizando, a linguagem deles é difícil. Então essa é a característica, entendeu? Deterioração do conhecimento científico na sociedade. Cara, ele olha só, leia aqui de novo, o Cartoon produz humor brincando com a deterioração do conhecimento científico na sociedade, ele tá brincando com como que ninguém sabe ciência hoje em dia, não, não é isso. Não é a deterioração do conhecimento científico, não é. É só que a brincadeira não é sobre as pessoas serem boas, é sobre que os cientistas falam uma linguagem muito avançada, tá? Então não é essa. Impossibilidade de 2 cobras conversarem sobre o universo. Cara, o efeito de humor não tá nisso. Sabe por quê? Sabe por que que o efeito de humor não tá isso? Não tá nisso? Impossibilidade de 2 cobras conversarem sobre o universo. Ah, esse que é o efeito de humor. Ué, vem aqui comigo então. Deixa só isso aqui. Tudo bem? Vocês estão vendo só o primeiro e o segundo? Tem efeito de humor aqui? Será que algum dia os cientistas conseguirão explicar o universo? Acho que sim. Hã? Cadê o humor? Ah, 2 cobras conversando. Não, pô, não produz humor nenhum, porque é normal em charges e quadrinhos que animais conversem. Isso não tem nada de por si só engraçado. Nada de por si só engraçado. Isso é o normal, entendeu? Sacou? Então não é, ah não, tá produzindo humor, que é ela produz humor brincando com a impossibilidade de 2 cobras conversarem sobre o universo. Claro que não, pô. Tá maluco? Isso já é o normal. A dificuldade inerente aos textos produzidos por cientistas. Olha só, essa aqui é muito boa, hein? Muito boa, tá? Então aqui, ó, o Cartoon produz humor brincando com o quê? Brincando com aquela dificuldade inerente, aquela dificuldade obrigatória nos textos produzidos por cientistas. Não, não é esse o foco do humor. Não é a dificuldade inerente, não é a dificuldade obrigatória. É simplesmente o quê? Que olha, eles só vão conseguir explicar para outros cientistas, independente de ser difícil ou de ser fácil, é uma coisa que eles falam uma linguagem só deles. A linguagem deles tem uma característica que é só deles. Não é necessariamente que é uma dificuldade inerente, uma dificuldade obrigatória, tá? Exatamente, não é obrigatoriamente difícil, não é uma dificuldade inerente aos textos produzidos. Não, não, não. É a linguagem é só deles. A linguagem não é que seja difícil. Poderia ser difícil, mas eles explicarem de maneira fácil, concorda? Poderia ser difícil e os cientistas explicam de maneira fácil. O problema é que tem uma coisa que é muito característica que é só deles. Só deles. É a característica.
Exatamente. A linguagem dos advogados, me diz uma coisa, vou te dar uma próxima questão que pode cair, que já caiu. A linguagem dos advogados, o Enem vai falar que ela é difícil ou que ela é característica deles? Entendeu agora? Não é que é difícil, é que é característico deles. Esse é o ponto. A linguagem dos médicos, uma linguagem difícil? Não, é uma linguagem característica dos médicos. É uma linguagem do meio.